Eu vou dar início, então. Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao segundo encontro da nossa webinar, que está aí a todo vapor, toda terça-feira, sobre eletrofisiologia. Nosso primeiro encontro foi na semana passada, onde a gente teve curta latência com a professora Doris. Eu falei um pouquinho dos recursos do Eclipse. Quem perdeu, eu recebi bastante e-mail falando de pessoas que perderam a apresentação, se iria receber o link. Vai ser disponibilizado no nosso YouTube da Interacoustics Brasil, só não tem a data ainda, tá bom? Hoje nós vamos dar a continuidade, então. Hoje temos aqui conosco a professora doutora Eliane Xoxá, ela que é professora do Departamento de Audiologia da USP de São Paulo, possui graduação no curso de Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, mestrado em Linguística pela USP e doutorado em Linguística pela USP também de São Paulo, e o pós-doutorado. Boa noite, professora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom, Marina? Boa noite a todos. Acabei de mandar uma boa noite aqui para todo mundo. Eu agradeço muito por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui esta noite. Eu convidei a professora para falar hoje com a gente um pouquinho de média e longa latência, um assunto muito interessante e que poucas pessoas, assim, do que eu tenho sentido dos treinamentos que eu tenho dado aí pelo Brasil, não é todo mundo que realiza. Então, quanto mais informações a gente conseguir, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor para todos nós. Então, eu agradeço muito, muito já de antemão a participação da professora. Imagina, é um prazer estar aqui. A hora que eu puder compartilhar, você me avisa. Tá, eu vou tirar aqui o meu, e aí a professora já pode compartilhar. Okay. Quando quiser, pode dar início. Pode dar início? Pode. Ok, tá aqui. Tá entrando já? Entrou. Ok, então, boa noite a todos. Marina, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o potencial evocado de média latência e de longa. Eu vou começar com de média, depois eu entro na longa, tá? Meu nome é Eliane Xoxá, como a Marina acabou de falar, eu sou professora titular em audiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O potencial de média latência, ele é também igual ao de latência curta, ou ABR, como a gente conhece, ele é absolutamente igual, ele é sincrônico e foi primeiramente descrito por Geisler em 1958. Ele fez a primeira descrição de uma onda negativa, que seria essa NA que está aqui, por volta de 20 milissegundos, e um pico positivo, que seria a PA, por volta de 30 milissegundos. Mas na época em que ele fez essa descoberta, vamos chamar assim, ele ficou desacreditado porque as pessoas acharam que isto não era um potencial evocado auditivo, e sim um potencial miogênico. Lembrem-se que o ABR só foi descrito em 1969 e 70, né? Tem essa dúvida entre 69 e 70. Então, isso era quase 12 anos antes do ABR ser descrito. E já tinha uma descrição lá atrás, em 1930, do potencial de longa. Mas, como eu disse, nessa época, o potencial de média foi desacreditado porque os pesquisadores achavam que esse potencial era um potencial miogênico. Passaram-se anos, muitos anos, e por volta da década de 70, quando o ABR foi desenvolvido e descrito, um pesquisador teve a ideia de aplicar um curare, né, aquela droga curare que paralisa a musculatura das pessoas, e pensou o seguinte: eu vou dar esse curare, as pessoas vão ficar paralisadas, se miogenicamente falando, se o potencial aparecer, significa que o Geisler tinha razão e que era, sim, um potencial evocado auditivo. E isso aconteceu, e a partir daí, todo mundo não, mas muitas pessoas começaram a estudar esse potencial.
né? E ele vem, então, logo depois do ABR. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente tem as 5 ondas do ABR, em seguida, a gente tem o P0, NA, PA, NB, PB, que se confunde com o P1 da longa latência, e aqui, então, nós temos o potencial de média, que está demonstrado aqui embaixo por essa reta. E, em seguida, o de longa latência, que vai, então, até lá para frente, né? 400, 500 milissegundos, tá? Esse potencial, ele é considerado um dos melhores para avaliar o sistema nervoso central e os transtornos de processamento auditivo, por causa da localização dos seus geradores. Então, eu sei que vocês tiveram aula com a minha amiga Doris, muito querida, semana passada, e eu sei que ela falou do ABR para vocês. Então, o ABR, a gente vê como é que está o funcionamento do sistema nervoso auditivo até o colículo, né, que é a onda 5, quase aquelas dúvidas se é só o lemnisco, se é o colículo, enfim. Mas, a partir daí, a gente não tem, né, a gente não tem nada no ABR. Então, a gente vai ter uma melhor forma de avaliar o sistema mais acima do colículo, utilizando o potencial de média latência, tá? Então, esse potencial, ele claro, uma atividade elétrica, né? No qual a gente tem um estímulo que atinge a via auditiva, o som é decodificado e forma-se os potenciais evocados, né? Então, esses potenciais, como eu acabei de falar, eles vão desde a cóclea, a gente pode ter potenciais na cóclea, né? Como a gente tem o ECOG, né? Depois a gente tem o ABR, depois a gente tem a média e depois a gente tem a longa. Quem são os geradores, então, desse potencial, né? Nós temos o PA, o NA, o NB, temos um P0 antes, que às vezes é contabilizado ou não, né? As vias tálamo-corticais, o colículo inferior e o córtex auditivo primário são responsáveis pela formação dessas ondas. Então, estas são as 3 ondas mais importantes desse potencial de média, sendo que a mais importante mesmo é a onda PA, que é considerado por muitos como sendo a onda 5 do ABR, né? A onda 5. Por quê? Porque a onda 5 é a mais importante do ABR, né? Então, a gente chama essa onda PA da onda 5 do ABR. E se mede muito também a amplitude entre o NA, que é esse pico pequenininho, e a PA, tá? Então, esse pico negativo, por isso chama NA, e o pico positivo PA, tá? Então, de novo, a onda mais importante é a PA e a amplitude mais importante é a NA-PA. Esse potencial, ao contrário do ABR, que ocorre nos 10 primeiros milissegundos após a estimulação auditiva, ele vai ocorrer entre 10 e 80 milissegundos após a estimulação. A onda NA vai ocorrer entre 16 e 25 milissegundos. A onda PA vai ocorrer entre 25 e 35 milissegundos. A NB, mais ou menos por volta de 40. E a PB, mais ou menos por volta de 50 milissegundos. Então, o que é que a gente vê? A gente vê que esse potencial, ao contrário do ABR, no qual eu sei exatamente a latência da onda 1, a latência da onda 2, a latência da onda 3, 4 e 5, claro, de acordo com a idade do meu paciente e de acordo com a intensidade do meu estímulo, nas ondas do potencial de média latência, eu não tenho essa informação. Essa informação não é tão precisa quanto ela é no potencial de curta latência, tá? Então, para esse potencial, existe essa grande variabilidade nas latências. Portanto, né, a gente já pode imaginar que a latência não é um bom parâmetro. Opa! Oi, gente, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá, voltou. Desculpa. Vocês estão vendo, pessoal? Tá dando para vocês verem? Eu não tô... Sumiu todo mundo daqui.
Aula não, Eliane, oi, é Doris. Agora Doris, voltou. oi. Voltou? Voltou. Ah, obrigada. Eu não sei o que aconteceu, que ela sumiu. Desculpa, pessoal. Então, como eu estava falando, para a média latência, né, baseada nesse grande intervalo que pode haver entre a normalidade, né, as pessoas normais vão apresentar essa grande variabilidade, a gente já pode perceber que a latência não é uma boa medida para este potencial. Existem muitas na literatura, né, a gente encontra vários parâmetros para registrar este potencial. Em média, o estímulo é o tipo clique, pode ser rarefeito, pode ser alternado, pode ser qualquer um que vocês quiserem, tá? Não faz nenhuma diferença. Pode ser condensado, rarefeito ou alternado. Pode ser Tony Burst também, porque ele também é bom de se fazer com Tony Burst, tá? A velocidade desse potencial, ele não pode ser tão rápido quanto a BR. Então, vocês estão vendo aqui, a média das publicações, elas variam entre 7,7 e aproximadamente 11 estímulos por segundo, né? Na pesquisa que nós fizemos, foi o máximo que nós encontramos. A intensidade normalmente fica ao redor dos 70 dBNA. E por que a gente faz com 70 dBNA? Porque lembra que eu falei que no começo as pessoas achavam que esse potencial era miogênico, né? Por que as pessoas achavam que esse potencial era miogênico? Porque antes da onda PA aparecer, antes da NA, aqui bem na frente, aparecia nessa região, entre a onda 5 e o P0, aparecia um pico enorme, e que todo mundo não sabia, e que as pessoas não sabiam o que era, e depois se descobriu que é o reflexo do músculo póstero-auricular, tá? Então, se a gente dá uma intensidade muito alta, é muito mais fácil de desencadear esse reflexo do músculo póstero-auricular, tá? Então, por isso que a gente procura usar sempre uma intensidade de 70 dB. Normalmente, a gente faz 1.000 estímulos, em vez de 2.000, que é usado no Bera, a gente usa 1.000, tá? E replica, obviamente, tem que replicar, a gente tem que fazer 2 vezes. O ganho, normalmente, a gente usa de 100.000, enfim, né? Tem pessoas que usam 50, mas a maioria usa de 100.000. A janela que eu vou abrir, é melhor que eu abra uma janela acima de 70 milissegundos, porque ele pode ocorrer por aí, né? A gente não sabe direito. O filtro, ele também tem que ser um filtro muito menor. A maioria do que vocês veem aqui, ó, por exemplo, esse primeiro, que é uma publicação minha, vai de 20 a 1.500, mas depois, para fazer aquisição, mas depois, para analisar, eu tenho que botar um filtro menor. Então, eu posso adquirir esse potencial com um filtro entre 20 e 1.500, entre 20 e 2.000, mas depois eu preciso filtrar e deixar um filtro bem pequenininho, ou entre 20 e 200, ou entre 10 e 150, porque senão eu não consigo ver esse potencial. Esse potencial precisa de um filtro muito menor do que o filtro usado no ABR. E o que varia muito é a localização e quantos eletrodos eu vou colocar, tá? Nesse potencial, eu vou colocar no mínimo, para eu fazer uma boa análise, 4 eletrodos. O C3 e C4, ou seja, na linha do coronal, do lado esquerdo e do lado direito, e o A1 e o A2, a orelha do lado esquerdo e a orelha do lado direito, tá? E aí eu vou explicar direitinho para vocês por que eu preciso usar, então, esses 4 potenciais. Eu posso usar também, se eu tiver a possibilidade, eu posso usar um CZ. Então, a gente tem que imaginar que se eu vou usar 2 canais, 4 eletrodos, no mínimo eu vou ter que ter nesse meu equipamento 2 canais. Não serve um equipamento de um canal só, ele precisa ter 2 canais, tá? Um que vai analisar a orelha direita em relação ao eletrodo que está no C4, e o outro que vai analisar a minha orelha direita em relação ao
o outro eletrodo que está no C3. E se eu quiser, se eu tiver possibilidade, se o meu equipamento tiver 4 canais, por exemplo, eu posso colocar um CZ, que seria bem no meio, e aí eu vou ter 3 ondas para serem analisadas. Depois, quando eu vou analisar a minha onda gerada na minha orelha esquerda, a mesma coisa, eu vou ter a onda gerada na orelha esquerda em relação ao C3, né, ao eletrodo C3, depois em relação ao eletrodo CZ e depois em relação ao eletrodo C4. Então, cada vez que eu estiver dando estímulo numa orelha, na direita ou na esquerda, vão ser geradas 2 ou 3 ondas, depende se eu colocar o CZ ou não, tá? Então, diferentemente do Bera, que gera uma onda só na maioria das vezes, neste potencial serão geradas 2 ondas, tá? Então, eu tenho na orelha esquerda a análise de C3 a 1 e de C4 a 1. E para a orelha direita, a mesma coisa. A análise de C3 a 2 e C4 a 2, tá? Então, este é o mínimo que eu preciso para fazer uma boa análise. Por quê? Porque o que eu vou analisar neste potencial é a amplitude. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui que a principal onda era PA e a amplitude NAPA era a mais importante. Então, é exatamente isso que eu vou analisar, essa amplitude. E também eu comentei com vocês que a latência variava muito entre um sujeito e outro, né? Ela pode variar, por exemplo, a NA varia de 15 até 20, 25. Então, esse não é um bom parâmetro, certo? Então, eu vou analisar a amplitude, mas eu vou comparar a amplitude do paciente com ele mesmo, não ele com o outro. Então, eu vou comparar a amplitude, por exemplo, quando eu estiver analisando a minha orelha esquerda, a amplitude da onda A2, C4 e A2, C3, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar o indivíduo com ele mesmo, nesta amplitude. Eu já vou mostrar direitinho para vocês. Vou analisar a forma da onda, a latência. Eu tenho que ver se está naquele intervalo determinado para aquelas ondas ocorrerem. E nessa análise da amplitude, o que eu vou analisar? O efeito de orelha e o efeito de eletrodo, tá? A PA, como eu falei, é a mais robusta e mais confiável. Existe uma grande confiabilidade intrassujeito, mas uma variabilidade enorme intersujeitos, e como eu acabei de falar, a amplitude é o melhor indicador para alterações funcionais e lesionais, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, gente, eu estou na orelha direita, as ondas de cima são todas as ondas quando eu estava estimulando a orelha direita, e a de baixo são as ondas geradas quando eu estava estimulando a orelha esquerda. Como vocês podem ver, tem uma grande diferença entre a orelha direita e a orelha esquerda. Ou seja, na orelha esquerda eu tenho um potencial PA e na orelha direita esse paciente não tem um potencial PA. Isso é o que ficou gravado de se chamar efeito de orelha, tá? Então, o que o efeito de orelha me traduz? O efeito de orelha me diz que o paciente tem um problema funcional, na funcionalidade do seu sistema nervoso. Por outro lado, se eu tiver ondas assim, ó, no C4, orelha direita e orelha esquerda presentes. CZ, orelha direita e orelha esquerda presentes. C3, eu não tenho nada, nem na orelha direita, nem na orelha esquerda. Isso é o que a gente convencionou chamar de efeito de eletrodo, tá? Então, quando o meu eletrodo está no hemisfério correspondente ao meu lado esquerdo, correspondente ao meu lado esquerdo, eu não tenho potencial. E, normalmente, quando eu tenho um efeito de eletrodo, significa que o paciente tem um problema de lesão naquele hemisfério que está dando ausência. Nesse caso, como a ausência foi no C3, seria uma ausência e uma lesão no hemisfério esquerdo, tá? Bom,
isso é o que a gente faz para analisar esse potencial. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Qual é o problema desse potencial? Ele tem um desenvolvimento, um tempo de maturação muito longo, tá? Por quê? Porque ele já é mais acima do folículo, na região do tálamo, na região na região do lobo temporal. Então, eu tenho uma maturação muito mais longa, né? Não é tão precoce quanto a maturação do ABR, que por volta dos 18 meses já está igual à do adulto. Nesse caso, é na primeira década de vida, tá? Por quê? Talvez por causa desses múltiplos geradores. Cada componente dessa média latência muda de acordo com o desenvolvimento, então, de acordo com a maturação, e também elas são influenciadas pelo sono, ou seja, não dá para fazer esse potencial com o paciente dormindo, como a gente consegue fazer com a ABR. O paciente precisa estar acordado, porque o sono inibe esse potencial, tá? Tem, inclusive, estudos mostrando a utilização desse potencial para se analisar a profundidade do efeito anestésico, tá? Se o paciente está profundamente anestesiado ou não, tá? E ele é um potencial muito bom, porque ele me mostra, então, como é que está o funcionamento dessa minha via auditiva até o lobo temporal primário, e eu não dependo do meu paciente, eu não dependo nem de habilidades linguísticas, nem de habilidades cognitivas do paciente, para eu saber se ele está ou não com algum problema na sua via auditiva, tá? Então, ele tem uma boa capacidade de diferenciar os normais de transtornos de processamento. Como eu já falei, a variabilidade intragrupos é menor do que a variabilidade de medidas absolutas. O efeito de eletrodo é menos variável que o efeito de orelha, tá? Isso foram alguns estudos. Bom, o primeiro estudo que eu fiz com esse potencial foi mostrando, então, o quanto ele influencia no treinamento auditivo. Então, essa linha corrida aqui, que vocês estão vendo aqui, a pretinha, é o potencial de média latência num grupo de 30 crianças, tá? Depois que essas crianças foram submetidas ao treino, olha como a onda PA, que é essa que está pontilhada aí, olha como ela melhorou a amplitude. Estão vendo aqui em todas as posições do retorno. C3, orelha direita, C3, orelha esquerda. C4, orelha direita, C4, orelha esquerda. Então, aqui a gente está vendo que esse potencial melhora na amplitude depois de um treinamento auditivo, né? Mostrando o quê? Mostrando que o treinamento vai tanto desenvolver mais neurônios, fazer essa via auditiva ficar mais forte, mais robusta, e que isso pode ser medido através de um potencial auditivo. A mesma coisa, é a mesma pesquisa aqui. Então, eu tinha 30 sujeitos normais e 30 sujeitos com distúrbio de processamento auditivo. Já aqui, a gente consegue ver que os sujeitos normais, que são os laranjinhas, eles tinham a amplitude da onda NAPA maior do que os 30 sujeitos com distúrbio de processamento auditivo. E aqui é a mesma coisa da figura anterior, só que em barras, mostrando, então, a amplitude do NAPA após o treinamento auditivo, e aqui a gente vê direitinho como essa amplitude melhorou em todas as posições do eletrodo. E essa diferença foi estatisticamente significante. Aqui a gente vê um caso de uma epilepsia leve, tá? E eu posso contar a história porque ela é sabida por muitas pessoas. Eu estava ensinando os alunos a fazer esse potencial e eu pedi para uma assistente, uma pessoa que trabalha comigo, servir de sujeito. E quando eu fiz esse potencial nessa pessoa, né, que era minha sujeita, aconteceu isso aqui, gente, olha só, C3A2, C4A2, C3A1, C4A1. Então, quando o estímulo, quando essa pessoa estava com o eletrodo no hemisfério direito, como vocês estão vendo aqui, a onda PA dela era muito menor. Olha a diferença
na amplitude NAPA do hemisfério esquerdo e a diferença na amplitude da NAPA no hemisfério direito. Bom, aí eu fiquei paralisada. Por quê? Porque efeito de eletrodo, até onde eu saiba, significa que a pessoa tem uma lesão. E aí eu não sabia o que fazer, ficou aquela situação super desagradável, né? Porque eu não sabia nem o que falar para os alunos, quando a gente lembrou que esta pessoa teve epilepsia na infância. Quer dizer, ela não tem mais nenhum episódio epilético há muitos anos, mas como ela teve na infância, e era uma epilepsia de lobo temporal, aquele espaço que eu estava medindo tinha uma lesão. Então, obviamente, que o lado, e era no lado direito, né, a lesão dela. Então, obviamente, que o hemisfério esquerdo dela era melhor que o direito, tá? E aqui a gente, não é que era melhor, desculpa, eu usei a palavra errada, tinha mais vias neurais, porque a do hemisfério esquerdo tinha havido mortes de neurônios, porque a epilepsia faz isso, exatamente, né? Então, esse foi um caso, e era foco de irritabilidade no temporal direito, e aí a gente vê essa alteração no C4, tá? Bom, aqui a gente tem um outro caso que também foi descrito, que é um caso de esclerose múltipla, e aqui é antes e depois do tratamento medicamentoso. Como vocês podem ver, antes do tratamento medicamentoso, olha a PA desse indivíduo como estava muito feia. Vocês lembram que eu falei ali atrás que além da gente medir a amplitude, a gente também olha para a forma da onda, o desenho da onda? Olha só aqui como é que esse desenho dessa onda PA está bem feia, tá? E olha depois do medicamento como ela ficou bonita, né? Mais em relação à orelha esquerda do que em relação à orelha direita. Mas as duas ficaram muito mais bonitas do que anteriormente à medicação, tá? Então, também mostrando que a gente consegue ver o efeito da medicação, né, depois usando esse potencial. A professora Carla fez um estudo com pacientes com HIV, e ela também analisou a latência e amplitude da onda PA nas posições C3A2 e C4A1, e ela também percebeu um aumento na latência da PA, não era significante, mas talvez porque ela tivesse poucos sujeitos na amostra dela, né, não eram muitos sujeitos, e ela não achou diferença significante, mas ela achou diferença nesse potencial entre os sujeitos que tinham HIV e os que não tinham, tá? Outro estudo feito também lá na universidade foi da Alessandra Sameri, com a professora Carla, utilizando pacientes com exposição ao ruído. Não tinha diferença significante entre os grupos zumbido, porque eles usaram pacientes que, além de expostos a ruído, tinham zumbido, e os outros que não tinham zumbido relacionado ao problema ocupacional, tá? Então, não foi encontrada a diferença significante entre os grupos quanto à latência, mas, apesar de não ter encontrado diferença significante, o grupo com zumbido apresentou mais alterações ao longo da via do que o grupo sem zumbido. Ambos apresentaram a latência da onda PA aumentada, né, em relação a indivíduos não expostos a ruído. Então, a conclusão que elas tiveram é que só a exposição ao ruído provoca já um comprometimento das vias auditivas em regiões corticais e subcorticais. E esse assunto começou a ser muito discutido depois de algum tempo, né? Esse estudo foi publicado em 2015, mas ele foi feito em 2010, em 2012, se não me engano, e depois se começou a falar muito nesse efeito que o ruído provoca nas vias auditivas centrais, em seguida daquela perda auditiva oculta, né, que começou a ser muito estudada. Então, aqui são mais alguns estudos, acho que eu já falei da maioria deles, mas eles estão à disposição para quem gostar e quiser estudar esse potencial, né? Então, esse foi um estudo de revisão sistemática, feito por esse pesquisador, né, Castro et al., e
essa pesquisa também já está publicada, tá? Mostrando, então, um estudo de revisão sobre os potenciais de média latência, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se eu estou na hora, se eu estou atrasada, acho que eu estou bem na hora, né, gente? Oi, professora, tá perfeito, tá no horário sim, e eu pedi para eles colocarem as questões no question and answer, que aí no final a gente responde. Ok, tá bom, então. Então, pessoal, agora vamos para o potencial auditivo de longa latência, tá? Bom, o potencial auditivo de longa latência, ele tem sido muito utilizado como uma aplicação clínica do P1. Eu não sei por que esse slide está pela metade, vocês estão percebendo? Bom, desculpa. Acho que foi alguma coisa na formatação. Então, essa pesquisadora, a Anu Sharma, ela tem utilizado muito esse potencial cortical P1 para mostrar uma aplicação de como se ele fosse um biomarcador para perdas auditivas, tá? Então, esses potenciais evocados auditivos de longa latência, eles são úteis em diagnosticar funções auditivas, funções cognitivas e atencionais, e atualmente eles têm sido muito utilizados para medir, como eu já falei, a efetividade do implante coclear. Fora o potencial N1, P2, N2, que nós já vamos ver já como é que ele se forma, a gente também tem o P300 e o MMN, que são os potenciais. Então, esse conjunto de potenciais são os mais utilizados na prática clínica quando a gente fala em potenciais evocados auditivos de longa latência. Não são os únicos que existem, tá? Então, a gente tem, como eu falei, o complexo N1-P2, que também, às vezes, é feito P1-N1-P2, tá? O P1 tem como gerador o córtex auditivo primário e o giro de Herschel, e com latência entre 80 e 100 milissegundos, e acho que vocês se lembram, quando eu estava falando da média latência, que eu falei que o P1 se confunde com o PB na média latência, né? Aí nós temos o potencial N1, que é provavelmente gerado no córtex auditivo primário e secundário, e a latência dele fica entre 75 e 150 milissegundos, e o potencial P2, que é gerado no córtex primário e secundário e no mesencéfalo, e a latência dele fica entre 160 e 200 milissegundos após a estimulação. A maturação desse potencial vai ocorrer mais ou menos por volta dos 10 anos de idade, tá? Então, é um potencial também de maturação mais longa, mas que alguma coisa a gente já consegue obter em crianças pequenas, tá? Então, como eu falei, essa pesquisadora Sharma, ela estuda muito esse potencial P1, esse potencial P1, que é um dos primeiros, né, que a gente tem na longa latência, desculpa, eu fui para trás. Ela estuda muito esse potencial P1 como um biomarcador para desenvolvimento anormal e crianças com alteração auditiva, tá? Com dificuldades na audição. Ela publicou esse estudo, e esse estudo é maravilhoso, tá? E ela usa esse potencial P1, então, como um biomarcador para esse desenvolvimento. E ela fez um estudo com 3 crianças que receberam a ASE e ou implante coclear. E aqui a gente tem a resposta dessas crianças, olha, inicialmente, tá? Antes delas terem a indicação da prótese, 5 meses depois do Hearing Aid Fitting, né, que é esse HAF, que é Hearing Aid Fitting, então, 5 meses depois da protetização e 18 meses depois. Olha a diferença que ela encontra nas ondas P1. Veja bem, aqui não tinha nada de onda P1. 5 meses depois, ela já começa a aparecer. E 18 meses depois, ela já está quase que igual ao do adulto. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Então, eu falei 1 mês depois da protetização, 3 meses depois da protetização.
Então, aqui, essa criança faz o implante coclear, 3 meses pós-implante e 12 meses pós-implante. Olha a latência do P1, como fica muito menor com 12 meses depois do implante. Acho que vocês conseguem ver aqui, ó, essa onda pontilhada, como a latência desse potencial P1 fica muito precoce. E a mesma coisa aqui. Então, 10 meses depois da protetização, 1 mês depois do implante coclear, 6 meses depois do implante coclear e 18 meses. A mesma coisa a gente pode ver aqui, como essa latência do P1, como ela diminui depois do implante coclear. Então, por isso que ela resolveu usar este potencial como um biomarcador para saber se a criança era ou não tanto um candidato ao implante coclear, quanto para ver o desenvolvimento dessa criança e para ver se bebês muito pequenos, que a gente tem dúvidas, né, da questão de se tem perda, se não tem perda, esse biomarcador, ele é muito sensível para a gente analisar, então, essas crianças, tá? Então, ela pegou um bando de crianças normais e ela mediu essa onda P1 nessas crianças normais e viu que com 95% de intervalo de confiança, a maioria das crianças caía, então, nessa faixa. Então, ela foi do 0 de idade até os 20 anos de idade, e viu, então, que os normais ficavam nessa faixa. Baseado nisso, ela pôde ver as crianças que ela desconfiava que tinham alterações. Então, se eles ficavam fora dessa faixa que ela desenhou aqui, provavelmente significava que eram crianças que tinham alteração. Então, aqui a gente vê a latência do P1 em função da idade cronológica em crianças com implante coclear, tá? Então, para vocês poderem ter uma ideia, esse vermelhinho aqui são as crianças, vocês estão vendo que está dentro da faixa que ela considera como normalidade, certo? Então, esse vermelhinho são crianças que foram implantadas antes dos 3 anos e meio. Olha que maravilha. A grande maioria já fica dentro da faixa de normalidade algum tempo depois do implante, porque a maioria dessas crianças foram avaliadas aos 2 anos, como vocês podem ver aqui no gráfico, 2 anos de idade. As crianças com este xizinho que acontece aqui, que vocês estão vendo aqui, foram crianças que foram implantadas entre 3 anos e 6 meses e 6 anos e meio, tá? Então, algumas delas ainda conseguiram ficar dentro da faixa de normalidade para a latência desse potencial. E as crianças que foram implantadas depois dos 7 anos de idade, como vocês estão vendo, só uma conseguiu ficar dentro da faixa de normalidade, mostrando o quê? Mostrando que a gente precisa fazer esse implante antes dos 3 anos e meio, e mostrando também, que é super importante, que essa onda P1 é um ótimo marcador de desenvolvimento destas crianças. Então, ela serve mesmo como um biomarcador efetivo para a gente analisar se essas crianças vão ter um bom desempenho ou não, né? Então, aqui é uma onda que a gente está vendo de uma criança normal e de uma criança que foi implantada antes dos 3 anos e meio. E vocês veem que tem quase nenhuma diferença entre uma criança implantada antes dos 3 anos e meio e uma criança normal. Esses dois potenciais P1 são quase que iguais, né? A gente vê que elas são muito similares e a gente vê aqui a latência, ó, seguindo uma reta, elas são muito similares, certo? Então, mostrando, de novo, vou repetir, porque eu acho super importante que as crianças têm que ser implantadas antes dos 3 anos e meio, né? E aqui, mostrando a diferença de uma criança normal e uma criança, um P1 de uma criança implantada depois dos 7 anos de idade. Olha a diferença que a gente vê nessa latência, tá? Aqui também é um outro estudo que mostra a diferenciação, na morfologia desse potencial, né? Desde que, de acordo com a idade e com
a localização do eletrodo. Então, outra coisa super importante que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente faz um potencial de longa latência é que o CZ é a posição que eu vou encontrar uma maior definição do meu potencial. Então, se vocês olharem aqui, ó, vejam bem, essa aqui do meio é o eletrodo CZ. Como vocês podem ver, é o eletrodo que a gente tem uma maior amplitude e uma melhor e um resultado mais bonito de onda, um desenho mais bonito de onda, em relação ao C3, que também a gente vê, mas que não é tão bom quanto o CZ, o C4, que também a gente vê, mas, de novo, não é tão bom quanto o CZ, o T5, o PZ e o T6. Então, lembrando que a gente vai ter uma morfologia muito diferente de acordo com o local em que eu colocar o eletrodo, e, repito, a posição CZ é a melhor posição para se colocar este eletrodo. Depois, atualmente, a gente tem uns estudos mais recentes, né? Acho que depois de 2005, 2010, vieram alguns estudos, como eu falei, mais recentes, e que tratam, um Ear Lab, é um equipamento que chama Ear Lab, e ele mostra para a gente que crianças muito pequenas já conseguem diferenciar entre o som que eles estão ouvindo, né? Me, G e T, mostrando o quê? Que a gente pode, sim, fazer essa análise em crianças muito pequenas e verificar se elas conseguem fazer essa distinção entre o M, o G e o T. Por quê? Porque o M tem uma energia que fica abaixo de 400 Hz, vocês estão vendo aqui, né? O G tem uma energia que fica entre 1.200 e 4.000 Hz, que está aqui, tá? É esse da bolinha, e o T tem uma energia mais alta, que é depois de 3.000 Hz, e é esse aqui, tá? Então, a gente consegue diferenciar no paciente e ver claramente, utilizando esse potencial de longa latência, né? Se o paciente consegue discriminar esses 3 tons, tá? Esses 3 fonemas, e que, na verdade, está me dizendo o quê? Que é uma criança que consegue diferenciar entre as frequências baixas, médias e agudas, tá certo? A mesma coisa aqui, vocês veem uma criança de 7 semanas, tá? Apenas 7 semanas, diferenciando entre esses três sons, o M, o G, não, o Me, o G e o T, desculpa, M nada, né? M nada não existe. E essas pesquisas têm gerado estudos muito interessantes para a gente verificar, então, a predisponibilidade de uma criança de ter alguma alteração na sua via auditiva quando ficar mais velho, tá? Bom, como eu estava falando até agora, né, como eu falei agora há pouco também, a gente tem como os mais estudados o P1, o N1 e o P2, que são potenciais que ocorrem da mesma forma que o ABR, da mesma forma que a média latência, ou seja, eu ponho o fone no ouvido da pessoa, essa pessoa vai ouvir cliques, ou vai ouvir Tony Burch, ou vai ouvir qualquer coisa, ou vai ouvir sons de fonemas, como no caso do Me, D, G e T, e ela vai ficar sentadinha sem fazer nada, tá? É um potencial totalmente exógeno, ou seja, que não depende da participação do paciente. O paciente apenas fica sentado ouvindo um som e não faz nada, tá? Já o P300 é um potencial que a gente chama de endógeno, ou seja, ele depende do paciente prestar atenção e reconhecer que ele está ouvindo 2 sons diferentes. E quais seriam esses 2 sons? Qualquer um que eu quiser. Pode ser um som de 70 dB e um de 80, pode ser um som de 1.000 Hz e um de 1.500, pode ser um P e um B, pode ser um Pá e um Dá, pode ser o que eu quiser, desde que esses 2 sons
tenham uma diferença entre eles. E não pode ser uma diferença muito grande. A gente prefere pares mínimos, uma diferença de, no máximo, meia oitava, então, de 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2, né? Desculpa, de 1.000 a 1.500, de 2 a 3, tá? Então, diferenças de meia oitava, não pode ser uma diferença muito grande. Esse potencial, ele foi descrito pelo Holloway Davis e Samuel Sutton em 64, pelo Davis e 65 pelo Sutton, né? Mas ele já estava sendo estudado desde a década de 30, já tinha alguns relatos sobre esse potencial, tá? Mas a partir, então, de 1960, essa investigação ficou mais extensiva, por quê? Porque começou-se a perceber, então, que esse potencial, ele tinha um valor muito importante, porque ele poderia nos dar dados sobre atenção, cognição, funções executivas e nos níveis mais altos do processamento da audição, né? Por quê? Porque, na verdade, esse potencial, ele vai ser, como eu falei, gerado por dois tipos de estímulo. Um estímulo que vai ocorrer frequentemente, por volta de 85% das vezes, e um estímulo raro, que vai acontecer por volta de 15% das vezes. Então, o paciente vai ficar ouvindo assim, pá, 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 tá, pá, 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 tá, pá, tá, pá, 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 tá, tá? Então, ele vai ouvir sem nenhuma organização, não pode ter uma previsão, ou seja, não podem ser 3 pás, 1 tá, 3 pás, 1 tá. Não, ele tem que ser aleatório. Então, eu vou ouvir 5 pás, 1 tá. 8 pás, 1 tá. 2 pá, 1 tá. Bem aleatório, tá? E nesse potencial P300, a gente vai pedir para o paciente prestar atenção, né? Ficar prestando atenção no que ele está ouvindo e levantar a mão, contar, depende do paciente. Se for uma criança, a gente pede para fazer um sinalzinho bem discreto com o dedo, não sei se vocês estão vendo o meu dedo, ou assim, qualquer coisa, porque a criança pode errar na conta, e se for um adulto, a gente vai pedir para ele contar quantos estímulos raros ele ouviu, tá? Não são muitos, porque no P300, normalmente, o protocolo se utiliza de uns 300 estímulos, então, se 15% vão ser raros, aproximadamente 45 estímulos, o paciente vai ter que contar aproximadamente 45 estímulos, o que não é um exagero e dá para ele contar perfeitamente, né? Então, aqui do lado a gente tem o mismatch negativity, por quê? Porque o MMN, ele é um potencial muito igual ao P300, né? E depois eu vou explicar melhor, mas ele também é gravado utilizando 2 estímulos. Os estímulos frequentes vão corresponder a 85% das vezes, o raro a 15%, só que a diferença é que no P300 eu vou pedir para o paciente prestar atenção no que ele está ouvindo. E no MMN eu vou pedir para o paciente não prestar atenção no que ele está ouvindo, tá? Para ele esquecer o que ele está ouvindo, tá? E prestar atenção, e ficar pensando, prestar atenção apenas num filme. Normalmente a gente coloca uma telinha na frente do paciente, para ele ficar assistindo a um filme, sem som, é óbvio, para ele ficar ouvindo o som que ele está ouvindo aqui, mas não prestar atenção no que ele está ouvindo, tá? E o P300, o que é? É uma onda única, cuja latência é de aproximadamente 300 milissegundos, e é o resultado do paciente focar a sua atenção em um estímulo raro. Então, o que o paciente tem que fazer, né? Ele tem que ter uma memória de trabalho adequada para saber que aquele estímulo que ele está ouvindo, pá, 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 é o estímulo frequente. E quando ele ouvir o tá, ele tem que comparar com o pá na sua memória de trabalho e falar, ah, legal, esse aqui é diferente.
Então, além da memória, ele tem que prestar atenção, né? Então, isso requer funções executivas mais superiores. Eu não estou avaliando apenas a audição, né? Envolve nesse processo a memória auditiva e a atenção auditiva, tá? Então, como eu falei, os estímulos raros são 80% a 85%, de 15% a 20%, o frequente entre 80% e 85%. Você pode escolher o protocolo que você quiser, e o sujeito vai ser ignorado a contar quantas vezes ele ouviu esse estímulo raro e ignorar os estímulos frequentes. O que acontece? Quando eu ouço um estímulo frequente, né, o que o meu sistema auditivo vai fazer? Ele vai diminuir a amplitude da minha resposta. Por quê? Porque eu já me acostumei com aquele som que eu estou ouvindo, tá? Então, quando eu ouço pá, 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 o meu sistema acostuma com aquele som e vai usar ou gastar menos neurônios para ouvir. Então, é esse pretinho de linha contínua. Cada vez que o meu estímulo ouvir um tá, ele vai acordar, né, digamos assim, e vai formar esta onda maior que vocês estão vendo aqui, para dizer que ele escutou, né, que ele foi capaz de ouvir esse som diferente, mostrando que o sistema dele percebeu essa diferenciação entre o pá e o tá, tá? E esse estímulo ocorre ao redor de 300 milissegundos, por isso ele é chamado de P300, né? Uma onda positiva ao redor de 300 milissegundos. O problema desse potencial é que ele tem que ser feito numa velocidade muito baixa, no máximo 1,5 estímulos por segundo. O ideal é 0,9, 1,1 estímulos por segundo, tá? Então, você vai dar 300 estímulos, então ele vai demorar um pouco mais, né? Porque ele não é tão rápido quanto o ABR, mas também nada muito crítico, né? 300 milissegundos é aproximadamente 5 minutos, dá perfeitamente para o paciente ficar quietinho e escutando esse som e prestar atenção no som, tá? Então, aqui de novo mostrando os geradores, né? Tem alguns pesquisadores que falam que é hipocampo, o lobo temporal posterior, o McPherson inclui respostas do córtex frontal e do centro parietal e hipocampo, e aqui tem alguns pesquisadores, como eu falei, que gostam de analisar o P300 assim, mostrando a diferença entre o frequente e o raro, e tem alguns pesquisadores que preferem analisar o raro, o frequente, e diminuir um do outro. Então, aqui é a diferença entre o frequente e o raro, gerando, então, o que é chamado de P3, ou P300, ou, enfim, qualquer coisa que o valha, tá? A latência costuma ser o indicador mais confiável no P300, a amplitude ela pode ser alterada em função da atenção, então ela se torna um parâmetro mais difícil de ser utilizado, né? A intensidade é importante apenas que o indivíduo ouça, porque ele é um potencial, como eu falei, cognitivo, que funciona aqui e não aqui, né? Então, desde que o indivíduo escute, você pode fazer. Eu estou falando isso porque muitas pessoas fazem pesquisa com P300 em indivíduos com perdas auditivas, e é possível, sim, fazer, porque basta que o indivíduo ouça. Então, 20 dB acima do limiar do indivíduo já é suficiente, tá? E o Picton costuma dizer que quando o paciente tem um P300 pequeno ou atrasado, provavelmente ele tem um déficit no processamento cognitivo. Ele é menos afetado pelas características físicas, então, como eu falei, você pode fazer esse potencial P300 com 20 dBNS, bem pouquinho acima do limiar do indivíduo, tá? E ele é mais afetado pelo uso funcional que o próprio indivíduo faz do estímulo, do que
do estímulo propriamente dito. Então, é como o indivíduo interpreta esse estímulo. Ele não é determinado, como o ABR, por exemplo, pela frequência ou pela intensidade, tá? E sim pela atenção. Obviamente, que esse P300 vai sofrer influência do estado de alerta da pessoa, dos estágios de sono e do uso de drogas, né? E é importante também que esse paciente, ele entenda qual é a tarefa que ele tem que fazer, tá? Então, antes de você começar o exame, o ideal é que você pegue o fone, coloque no ouvido da criança, ó, e se for um adulto com algum problema, né, tanto faz, e fala, olha, presta atenção, você vai ouvir 2 sons, mostra para mim quando aparecer o sonzinho diferente. Por quê? Porque você tem que garantir que esse paciente está conseguindo, né, entender o que você quer que ele faça, porque senão não vai adiantar nada, né? E ele pode ou contar em voz alta, o que é o menos recomendado, porque daí ele vai movimentar e vai dar artefato, contar mentalmente e levantar o dedinho bem discretamente para não causar, então, nenhuma alteração muscular que possa vir a dar interferências na minha onda que eu estou querendo gravar, tá? Normalmente, a gente coloca 3 ou 4 eletrodos, né? Eu, na minha vida diária, costumo colocar só 3, eu não coloco terra, eu uso a outra orelha como terra, né? Então, eu coloco na mastoide direita e esquerda, coloco no vértex e uso a mastoide contralateral, a orelha que eu estou analisando como terra. Mas você também pode colocar um eletrodo aqui e usar como terra, tanto faz como você achar melhor. Então, como eu falei, o paciente vai ouvir 300 estímulos. Normalmente, a gente põe 70, 75, para o paciente ouvir bem, né? Para ele não ter nenhum problema, né, em ouvir o som, tá? E a instrução é aquilo que eu falei e exige a atenção, tá? Como eu já expliquei, o sistema auditivo habitua, que é a palavra correta para o que acontece, habitua-se a ouvir o estímulo frequente e, portanto, menos neurônios respondem para aquele estímulo. O sistema responde com mais neurônios para o estímulo raro, porque ele vai ser ouvido muito menos vezes e, portanto, gera uma onda maior em amplitude, tá? Esse potencial também tem uma questão de maturacional, ele não foi determinado, não tem a determinação dele do 0 aos 5 anos de idade, a gente não sabe direito qual seria a latência. Dos 5 aos 12, ela vai ser entre 241 a 396. Dos 17 ao 30, é o melhor período da audição, né, de 225 a 365. Com 30 anos, já começa a aumentar a latência, né? Olha, veja só, pessoal, com 30 anos, de 290 a 380, e depois, obviamente, conforme vai vindo a degenerescência, ou seja, a idade, esse potencial vai aumentando a latência, né, com o passar do tempo. Então, por volta de 50 a 70, a latência fica de 350 a 470, e esse é o resultado de várias pesquisas que o professor McPherson juntou nesse gráfico aqui de regressão do P300 em função da idade, tá? As aplicações clínicas são as mais variadas possíveis, né? Então, avaliação eletrofisiológica do processamento auditivo em altos níveis do sistema nervoso auditivo central, nos estudos sobre envelhecimento e demência, identificação de lesões subcorticais, monitoramento em casos de trauma craniano, identificação de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em crianças, né? Déficit de processamento e de fala após um AVC, aqui está escrito derrame, desculpe, mas é após AVC. Aí, a avaliação da habilidade de processamento
em pacientes com implante coclear, tá? Então, é possível, sim, fazer esse potencial com pacientes com implante coclear. Obviamente que você vai fazer nas caixas acústicas, mas, se eu não me engano, eu escutei na última AAA que já estão desenvolvendo uma interface para que a gente possa fazer esses potenciais com pacientes com implante coclear, tá? Em crianças, como eu já falei, em casos de hiperatividade, esquizofrenia, para diferenciar um autista de um distúrbio de processamento auditivo, que é muito difícil, né? Hoje mesmo nós tivemos um caso desses no meu laboratório, os pais afirmavam veementemente que a criança não era autista, que ela tinha, sim, um distúrbio de audição, o que não era verdade, né? Mas a gente usa, sim, os potenciais evocados para isso, né? Em adultos, tem pesquisas em pessoas com doença de Parkinson, doença renal crônica, alcoolismo, demência, todos esses estudos estão super disponíveis, né? Tem esquizofrenia, lesões cerebrovasculares, trauma craniano, tumores, tem, assim, todos os estudos que vocês quiserem utilizar. Como eu já dei uma dica, né, um spoiler antes, o MMN também é uma resposta gerada igualzinha ao P300, ou seja, o paciente tem que perceber que ele está ouvindo dois sons diferentes, só que desta vez, como eu já dei o spoiler, o paciente vai ficar assistindo a um vídeo, vai ser colocado um vídeo na frente dele, ele vai ficar assistindo a um vídeo para distrair, para ele não ficar prestando atenção. Por quê? Porque o MMN é uma resposta automática, pré-atencional a essa mudança que ele vai ouvir na estimulação acústica. Então, é um pico negativo adicional ao N1, que ocorre por volta de 230, 230 milissegundos, e ele é iniciado passivamente, né, sem a pessoa responder nada, em resposta a um estímulo raro, no meio de uma estimulação frequente. Essa mudança do estímulo raro para o frequente também pode ser frequências diferentes, intensidades diferentes, duração diferentes e fonêmica, como, por exemplo, pá, tá, dá, h, enfim, qualquer diferenciação que você quiser colocar, e ele vai acontecer da mesmíssima forma. E, de novo, a única diferença é que não requer atenção e resposta comportamental, tá? Dizem as pesquisas, eu não tenho muita experiência com esse potencial, mas existem pesquisas mostrando que o paciente ele consegue perceber diferenças mínimas de 8 Hz ou até de 5 dB nesse potencial, tá? Tem pesquisas mostrando isso, que o paciente pode, sim, perceber essas diferenças mínimas entre um som e outro. Tá certo? Opa, desculpa. Então, como eu falei, ele vai ser um potencial que vai aparecer aqui, olha, anexo ao N1. Então, o traçadinho mais fino é do potencial, do potencial em resposta ao som frequente da, e esse potencial maior aqui, esse maiorzão, é em resposta ao desviante tá? E aí a gente tem a diferença, né, ou seja, diminuindo o desviante tá do frequente da, eu não estou conseguindo ler, dá, isso, do frequente da, e a gente vai ter, então, a formação do P300, do MMN, tá? Eu vou repetir porque eu fiz um erro. Então, a gente tem aqui o mais fraquinho como sendo o frequente, o mais forte como sendo o raro, e a subtração entre o frequente e o raro vai me dar o MMN, tá? Os geradores, córtex auditivo, tálamo e hipocampo. Este é um potencial que é muito, quer dizer, não é que ele é muito difícil, mas ele é um pouco mais difícil do P300 de ser gravado, porque o P300 é um potencial desse tamanho, o MMN é desse tamanho.
Ele é bem pequenininho, tá? Ele não aparece, ele não é muito grande. E o P300 não. Na hora que o P300 aparece, ninguém precisa te mostrar. Ele está ali na tela, lindo, maravilhoso. E o MMN já é um pouco mais capcioso, você tem que buscar ele um pouco melhor, tá? E tem que analisar um pouco melhor. As aplicações clínicas do MMN são quase que as mesmas do P300, né? Avaliação de processamento auditivo em crianças, tanto no diagnóstico quanto para verificação de reabilitação, avaliação da organização cortical, verificar a efetividade do implante coclear, tem sido muito utilizado para isso, confirmação do envolvimento neurológico nas doenças de Parkinson, de Alzheimer, esquizofrenia, entre outras, nos distúrbios de aprendizagem, estudos de percepção de fala, como plasticidade, distúrbio de processamento e neuroanatomia da percepção da fala. Né? Então, tudo isso foi referenciado nesse artigo da Kraus e da McGee, falando sobre o MMN. Tá? As limitações. Então, como eu falei, clinicamente, ele é muito difícil. Não é inviável, tá? Inviável é uma palavra muito forte, mas ele é muito difícil de ser feito com equipamentos menos robustos. Você precisa ter um equipamento, esse aqui é muito antigo, né? Eu gosto dessa foto porque esse foi o meu primeiro equipamento de potencial evocado. Eu não consigo me afastar dele, tá? Eu adorava ele. Então, eu gosto de ter essa foto comigo. Mas, num equipamento clínico, comercial, normal, ele é muito difícil de ser gravado. E a gente acredita que a gente precisa mesmo fazer mais estudos. Recentemente, a gente publicou um estudo sobre efetividade, né, sensibilidade e especificidade do MMN para transtorno de processamento, e a gente viu que é bem bom, tá? Mas a gente acredita que mais estudos precisam ser feitos para que a gente possa ter uma maior fidedignidade, tá? O que a gente tem que considerar no potencial de longa latência, né, em questão das limitações, é que existe uma variável muito grande, tanto intra quanto intersujeito, ele é suscetível a efeitos do sono, da sedação e de drogas, né? Então, ele não é, por exemplo, um potencial como o ABR, que eu posso colocar a criança lá sentadinha dormindo e eu vou encontrar esse potencial, né? E a neuroanatomia não é tão precisa quanto é a neuroanatomia do ABR. No ABR, a gente sabe exatamente aonde está a localização exata de cada onda que a gente analisa, 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Nos potenciais de média e de longa, isso não é tão preciso, tá? Os potenciais evocados auditivos, na minha opinião, eles complementam a avaliação comportamental, né? Mas os potenciais evocados evidenciam um mau funcionamento e a avaliação comportamental especifica quais habilidades estão alteradas. Eu tenho aqui um índice da maturação cortical para os potenciais evocados, né? Então, as idades em que cada um pode fazer, mas eu tenho certeza que a Doris deve ter falado, eu falei isso na minha aula agora, né? Que a gente tem uma maturação mais demorada, tanto para média quanto para longa, né? E é isso, gente. Obrigada a todos. Eu vou agora descompartilhar a minha tela para poder dividir com vocês. Já descompartilhei? Já, né? Sim. Perfeito. Okay. Obrigada, professora. Aula excelente, Imagina. muito boa. Obrigada a você. Agradeço demais a participação. E aqui já chegaram perguntas no Question and Answer, eu vou ler para a professora, tá bom? Tá. Vamos lá, uma pergunta da Cássia. A realização do BERA é pré-requisito para a realização do potencial de média latência? Quando há alguma alteração no BERA, é possível visualizar a resposta do potencial de média latência? Pergunta difícil essa. Na verdade, toda vez que eu faço média latência, eu faço o ABR antes. Na verdade, eu faço junto, porque eu faço o ABR e o média utilizando aquele filtro mais largo que eu falei. Eu uso um filtro de 20 até 2000,
E depois que eu identifiquei a onda 1, 3 e 5 com esse filtro maior, aí eu faço um filtro menor. Quando eu filtro aí de 20 até 200, por exemplo, o ABR desaparece. Por isso é que primeiro eu preciso analisar o ABR e depois o potencial, depois a média, tá? Mas eu normalmente faço. Sempre faço o ABR antes. E como eu faço muita pesquisa, é fundamental eu saber se a pessoa tem o ABR presente. Quando o ABR não está presente, depende, né? Se ela está me perguntando se a pessoa pode ter uma média latência com uma perda auditiva, pode. Pode, porque a perda auditiva está aqui fora, né? Então, se a pessoa tem uma perda de 50 dB, vamos supor, eu posso não ter ABR. Porque uma perda de 50, eventualmente, pode dar uma ausência do ABR em 80, 90. Eventualmente, né? Mas eu posso ter a média presente em 80, por exemplo. Porque a média, ela não depende tanto da sincronia quanto o ABR. Então, eu posso sim ter esse potencial presente, assim como eu posso ter o de longa também presente, se o problema for falta de limiar. Tá? Joia. O Dr. Pedro está aqui com a gente. Ele perguntou quando se deve pensar que o potencial miogênico pode estar contaminando a resposta. Então, quando entre a onda 5 e a onda P0 ou a onda PA, apareceu um potencial desse tamanho, assim, ó. Eu não sei, não tenho nem como dizer desse tamanho, porque o potencial miogênico é uma coisa muito maior do que o PA, muito, muito maior. E uma dica, né? Quando eu faço média latência, normalmente eu ponho os eletrodos no lóbulo e não na mastoide. Isso evita, tem uma pesquisa da professora Carla com isso evita muito a presença desse potencial posterior-auricular, tá? Então, põe o eletrodo no lóbulo da orelha, ele facilita bastante. Joia. A Luciane, como avalia os pacientes implantados? Em campo? Sim, por enquanto em campo. Como eu falei, eu ouvi na AAA, eu fui para os Estados Unidos agora em março, e eu ouvi eles comentando que vai sair, né, vai ter um X, né, o tipo de, vamos dizer assim, de fone, né, não vai ser um fone, óbvio, para que se possa fazer potenciais evocados, mas por enquanto eu uso em campo. Não tem outro jeito. Perfeito. A Maria Jaqueline está perguntando o seguinte: qual o máximo de artefatos aceitos na média latência? Nos casos de crianças que não conseguem ficar quietas por muito tempo, podem ser aceitas ondas com pelo menos 500 sweeps? Não. Eu acho que precisa dar isso. É assim, né? Se você fizer duas, essas respostas, elas nunca são sim ou não, né? Acho que você consegue entender, né, Marina? E quem foi, como é o nome da menina? Desculpa, perdi. Luciane, né? Luciane, elas não são assim, sim ou não, como eu falei. Se você fizer uma varredura de 500 e fizer um outro, com a mesma varredura de 500, e eles forem absolutamente iguais, você tiver uma excelente reprodutibilidade, tudo bem, fechou, tá? Mas se você não tiver, você vai sempre ficar em dúvida, porque, na verdade, você vai fazer duas gravações, né? Você vai fazer sempre, vai reduplicar a sua onda, e se ele não for similar, você não vai conseguir saber. E ela me perguntou também quanto de artefato eu aceito no máximo 10%. Então, se eu fiz 1.000, eu vou aceitar 100. E mais uma dica, se você está começando o seu exame, então você já gravou, sei lá, 100 estímulos e você tem 60 artefatos, para e começa de novo. Porque se você tem muitos artefatos no final da sua gravação, isso é uma conta lá, uma matemática, afeta menos a sua onda do que se você tiver muito artefato no início da sua gravação. Deu para entender? Uhum. Joia.
Maria Jaqueline, qual a amplitude mínima aceita no P300? Vixe. Você sabe que eu não lembro, mas eu acho que é 5, 6, por aí, eu não me lembro de verdade. Se ela quiser me mandar um e-mail me lembrando, porque eu realmente não me lembro. Tá. Acho que é 5, mas eu não tenho certeza. Não me lembro. É uma coisa que eu quase nunca analiso. Né? Normalmente, no P300, a gente analisa presença ou ausência. E como eu falei, o P300 é um potencial muito grande. A gente nunca também é uma palavra que eu não gosto, mas raramente a gente tem dúvida, sabe? E eu nunca analiso mesmo a amplitude, então eu não me lembro, de verdade. Tá, joia. A Cássia agora. O que se espera de alteração no P300 nos casos de autismo? Os mais variados possíveis e pode até ser normal. Não existe, assim, uma resposta também, né, de novo. Por quê? Se a criança... o autismo, hoje em dia, né, o autismo que a gente tinha no meu tempo, vamos dizer assim, né, no meu tempo de aluna, no meu tempo de recém-formada, era aquele autista clássico, aquele que não se comunicava, que só gritava, que só berrava, a gente nem conseguia fazer, né? Mas o autista de hoje, ele passeia por um espectro tão grande que ele vai desde a criança que é menos sociável, digamos assim, né? Até esse que eu estou falando, que é aquela criança que chora, 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 chora. Então, pode ter qualquer resposta, porque essa criança que chora, 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 você provavelmente não vai conseguir fazer, e a criança que é totalmente ausente, provavelmente vai dar ausente, porque ela não vai responder. Talvez ela até tenha a MMN presente, mas no P300 não. Joia. E agora a última perguntinha aqui também do Dr. Pedro. Poderia comentar alguma coisa sobre P300A e P300B, forma de obtenção, alguma aplicação clínica? Então, eu não estudo muito isso, Pedro, não é uma coisa que eu estude muito, mas eu sei que o P300A é aquele que a pessoa fala mais sobre atenção, né? E o P300B vai falar mais sobre a discriminação propriamente dita, mas não é uma coisa que eu estude muito. Eu tenho uma aluna que fez uma tese o P300 que ela analisou era com som e sem som. Então, a criança ouvia pip, 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 e parava. Pip, 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 e parava. Tá? Neste caso, como era som e ausência de som, a gente viu perfeitamente o P3A e o P3B. Tá? Agora, normalmente não é uma coisa que eu estude muito também. Né? Como eu falei, o P300 ele é um potencial muito claro, muito vivo, né? E e lembrei de mais uma coisa. Essa subdivisão entre o P3A e o P3B ocorre muito mais quando você está refazendo o exame. Então, você fez hoje, aí você aplicou um X, um treinamento, um tratamento, não importa, você aplicou alguma coisa, vai refazer dali a um mês ou dali a 2 meses, aí aparece muito mais esse P3A e o P3B do que na primeira vez que você faz esse potencial na criança. A primeira vez que a criança ou adulto é submetido a esse potencial, tá? Joia, perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem. No chat também não, só o pessoal elogiando, agradecendo pela excelente aula. Obrigada, muito obrigada, viu, Marina? Doris, beijo. Doutor Agradeço Marcelo, muito, beijo. professora. Bom, beijo a todos que eu conheço que estão aqui, que eu não estou conseguindo ver todo mundo. Eu estou vendo o Marcelo, estou vendo a Doris, estou vendo você. E a Beijo, Fabiane. linda. Doutora Beijo, Doris, querida, doutor saudades. Marcelo, querem colocar alguma coisa? Que não, então eu vou passar a palavra aqui para a Fabiana, que hoje está conosco.
Agradecer muito a presença de todos e a excelente aula, doutora Eliane. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, né? Foram excelentes aí momentos, muitos. É um tema que traz muita atenção ainda, que ainda tem muitos estudos aí acontecendo, e a gente agradece muito a sua disponibilidade em compartilhar, e a todos os participantes que já vem aí no segundo dia desse webinar de Eclipse, né? Então, agradecer a todos pela presença, agradecer aos palestrantes e dizer que a gente continua aí por mais 2 semanas, né, com o nosso webinar, trazendo aí, compartilhando, interagindo, mantendo aí essa nossa série de interações desde que começou a pandemia, mas que se mostrou uma forma muito bacana de interagir, então que se mantém aí agora de forma indefinida. Muito obrigada. Muito obrigada a você, mesmo. Fabiana. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Bom descanso. Boa noite. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.